A desnutrição ou carência alimentar é um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes, sobretudo micronutrientes. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com a nutróloga Clara Brandão, que batalha contra a desnutrição desde a década de 1970, quando ela desenvolveu uma farinha simples de fazer que repõe nutrientes e reduz a absorção de toxinas, a famosa multimistura. Olá, doutora Clara, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Eu começo, conta pra gente como foi que a senhora desenvolveu a multimistura. Foi lá no Pará, em 1970, na década de 70? Foi na década de 70, quando, no primeiro dia que eu fui atender no consultório, só tinha crianças desnutridas. E eu perguntei se era um ambulatório de desnutrição. E disseram que não, que isso era o normal. Isso no Pará, que a senhora No Pará, em Santarém, no Baixo Amazonas. E foi aí que eu fui conhecer, toda vez que eu chego num local, mudei muitas vezes, eu vou visitar não só os mercados, como vou falar com as pessoas idosas da comunidade para saber quais eram os hábitos alimentares da região e se tiver algum tipo de plantio diferente, como no caso de Santarém, foi a pimenta do reino com os japoneses. E lá eles tinham muito, no pé das pimenteiras, um pozinho meio cinza. E eu perguntei o que era. Disseram, não, isso aqui é o farelo de arroz que o pessoal aqui joga fora. Mas eu sou filha de japoneses e sei que japonês não usa alguma coisa porque o outro joga fora. Quando eu cheguei em casa, fui ver a tabela de composição de alimentos, não tinha o farelo, mas eu fiz a diferença entre o arroz integral e o arroz polido. E a diferença era uma concentração imensa de minerais e vitaminas. E aí eu resolvi utilizar, porque eu estava na época com 390 crianças desnutridas. E começamos a introduzir. E a primeira coisa que a gente viu, que em 3 dias do uso, só na época era o farelo de arroz, acabou a diarreia das crianças. Que nós estávamos numa época de muita seca e o chão rachava, junto do rio Amazonas. Então, quando a gente trazia uma criança lavadinha, limpa, aqui nós tínhamos acabado de deixar, ela já estava suja. E a maior parte das nossas creches era de chão batido. Então tinha aquela infiltração. E eu tinha até pensado em fechar, porque eu achava que eu estava mais contaminando as crianças do que fazendo um bem. E nós recebíamos na época o correspondente a uma passagem de ônibus para dar do café da manhã ao jantar, mais pagamento de pessoal. E o farelo, como que as crianças comiam? Como que ele era introduzido? Era misturado em outras comidas? Exatamente, a gente peneirava, torrava. Quando torra, sai um cheirinho de amendoim, muito gostoso por sinal, e ele é ligeiramente adocicado. E ninguém sabia quanto deveria usar e eu resolvi experimentar uma quantidade que não mudasse o sabor. Que você come qualquer coisa desde que tenha um sabor conhecido e agradável. Então, no caso do Brasil, tudo que você transformar em farofa, o brasileiro come. Então, nós fizemos o quê? Fizemos, além da farofa, a gente começou a colocar em todos os alimentos, para dar um total de 1 colher de sopa por criança dia, em torno de 12 a 15 gramas. Então colocava em todos os alimentos, mas só um pouquinho, né? E é isso que faz a diferença, porque, como você falou agora, a questão da desnutrição é mais qualitativa que quantitativa. Então, se tiver deficiência de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, você não tem o metabolismo dos hidratos de carbono, das gorduras e das proteínas. Então, você tem que comer muito mais para retirar esse mínimo de micronutrientes. E quando você oferece a multimistura, você já está dando todos esses micronutrientes. Isso é interessante porque a gente vê
nem sempre a desnutrição não precisa ser sinônimo de fome. A fome até pode estar saciada, mas a pessoa está com uma carência dos micronutrientes, né? A gente vê hoje em muitos países, principalmente desenvolvidos, mas o Brasil também está indo nesse caminho, né? O problema da obesidade, até a obesidade infantil, e às vezes as pessoas podem ser obesas e também desnutridas, né? Você vai ver o número de pessoas que frequentam o serviço de saúde. A gente não dá conta que o importante é não chegar no serviço de saúde. Mas para não chegar, você tem que ter uma imunidade alta. E isso é que é fundamental. E as pessoas não sabem disso. Então, a gente pode citar aqui várias plantas, como nós temos aqui, que eu trouxe hoje para vocês verem, que na natureza tudo é verde escuro. E o que é que a gente come mais? O verde claro. Então, é a alface, é o repolho, né? A selga. E o verde claro não tem os mesmos nutrientes que tem o verde escuro, né? Só para mostrar para você aqui a diferença entre uma folha verde clara, que é a alface, e a folha verde escura, que é a mandioca. Então, em nutrição, nós não temos o melhor, que se você olhar aqui e eu perguntar, você vai dizer que o melhor é a folha da mandioca. Então, apesar de você saber as vantagens do uso, você não vai deixar de comer sua alface. Em nutrição, a gente não quer substituição, a gente quer acréscimo. Então, você usa a alface e vai usar as folhas verdes escuras. A folha da mandioca é a folha mais inutilizada no planeta, que toda a Ásia, América Latina e África produzem, e as folhas são jogadas fora. Mas ela precisa ter um tratamento especial, porque ela é tóxica, né? Se for comida comum. É que a quantidade que você vai conseguir comer é muito pouco. Se você desidrata, você praticamente elimina um ácido cianídrico. E uma folha de mandioca corresponde a uma pitadinha de 3 dedos. E se você usar isso, você vai ter um aporte, por exemplo, de selênio. O pó da folha de mandioca tem metade do selênio que tem a castanha do Pará. Mas a castanha do Pará, quanto custa? Quantas pessoas têm acesso? Agora, a folha de mandioca, em qualquer lugar do Brasil, você tem. Então, o que é que a gente quer fazer? Utilizar os alimentos que são riquíssimos em micronutrientes e que são desperdiçados. Não justifica você jogar fora. É o caso do farelo. O farelo é o alimento mais rico da tabela de composição de alimentos. E a gente dá para os animais. Por isso que você não tem vaca nem porca que tenha filhos desnutridos. Você nunca ouviu falar que porca e vaca não dá leite. Cesárea é raríssimo, porque tem uma relação estreita entre micronutrientes e trabalho de parto. Então, se a mulher tiver um aporte grande de micronutrientes, principalmente o zinco, ele ajuda na contração da musculatura uterina e eliminação da placenta. Então, você acelera o trabalho de parto. Você não vai ter hemorragia pós-parto, que hemorragia pós-parto não é privilégio de pobre. Muitas mulheres ricas têm esse problema de hemorragia por falta de zinco, porque não contrai a musculatura uterina. E o zinco está onde? Porque nessa tabelinha da folha de mandioca não está aparecendo zinco. Não, o zinco está em praticamente todos os alimentos. Você tem um concentrado maior aonde? Nas folhas verdes escuras, em particular na folha da mandioca. E você pode ter também nos alimentos do mar, como por exemplo a ostra, mas isso é uma coisa que pouca gente come, muito pouco. Como rotina, você poderia usar a folha da mandioca, uma pitadinha todos os dias, que é outra coisa que faz, porque tem muito selênio e zinco, vai prevenir qualquer tipo de tumor de próstata. O que é muito interessante. E você vai ver que também o uso no período pré-menstrual, que o seio fica inchado, a barriga dolorida, se você usar, ao invés de uma colher de sopa da multimistura, você usar 2, quando começa os sintomas pré-menstruais. Nessa menstruação, se você tem cólica menstrual, não vai ter mais. Porque você tem um aporte grande de zinco, magnésio, cálcio, selênio, etc.
E vamos voltar para a multimistura, então, que a senhora estava contando do farelo de arroz, mas depois a senhora acrescentou outros ingredientes a essa composição. Sim, a gente colocou, nós colocávamos no início a casca do ovo, só que a casca do ovo, no momento que você vai moer no liquidificador, que a gente está falando a nível de comunidade, sai uma fumaça de cálcio, que a longo prazo pode dar problema pulmonar, né? Calcificação pulmonar. Então, a gente trocou pelo gergelim. Então, o gergelim é uma coisa impressionante, né? Ele tem muito cálcio. Ele tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. Então, por exemplo, aqui você tem o cálcio do leite em torno de 10%, né? A folha da abóbora tem 4 vezes mais e o gergelim vai ter 10 vezes mais cálcio do que o leite. Então, você não precisa de tomar leite, porque o gergelim, ele tem outra coisa, né? Ele dá em 4 meses. Você consegue tirar 2 safras, no mínimo 2, se irrigar 3 safras por ano. Você planta 3 quilos de gergelim e chega a colher 800 quilos em 4 meses. Né? Quanto custa 1 litro de leite? Deveria custar na faixa de 50 ou mais reais, porque você tem que desmatar, você vai plantar o capim, você tem que acerar, você tem que impedir que uma cobra ou o seu animal coma mato venenoso, né? Você tem que comprar a matriz, são 3 anos para ela cobrir. E ela vai dar, em média, as vacas brasileiras dão 3 litros de leite por dia, por 9 meses. Então, sem contar a vacinação, sal mineral, quanto que deveria custar o leite? Né? E o gergelim, por que não... Né? A quantidade de cálcio 10 vezes mais que o próprio leite e não tem alergia. E o leite ainda tem o problema que é muito perecível também, né? O gergelim, por exemplo, ele é mais fácil de conservar? Não, você pode conservar por 3, 4 anos, como minha mãe fazia quando eu era criança. Então, se cada família tivesse uma garrafa PET de gergelim para usar por mês, uma família em média de 5 pessoas, você ia ver a diferença que nós íamos ter. Porque quando a gente fala em deficiência de cálcio, a primeira coisa que as pessoas dizem que é o quê? Né? Vai tomar o leite. Mas o leite, como você que eu estou dizendo a população como um todo, vai usar açúcar. O açúcar é o maior sequestrador de cálcio da nossa dieta. E aí, além do açúcar, o leite, a maior parte das pessoas toma o leite integral, que tem bastante gordura e bastante proteína, que reduzem também a absorção do cálcio. Então, na verdade, se não, os países ricos, nenhum teria osteoporose, né? Porque o cálcio, as pessoas pensam que é só a questão da osteoporose, mas não é. Ele entra, por exemplo, na coagulação do sangue. É o maior calmante natural que existe, né? É um forte anti-histamínico. Se você tiver uma picada de abelha e tiver edema de glote, você vai para o pronto-socorro, né? O que é que o médico vai fazer? Injetar adrenalina e cálcio na veia, porque ele é um forte antialérgico, né? Sem contar a cárie dentária, etc. Então, e o cálcio, para ser absorvido, você tem que tomar o sol na pele sem protetor solar. Você tem que ter uma boa fonte de cálcio. Todas as folhas verdes escuras têm muito cálcio, sem contar o gergelim, né? E você tem que fazer atividade física, senão o cálcio não se fixa no seu organismo. Então, tudo isso faz parte, né? Faz parte. Qual seria a quantidade do gergelim? Se você usar 1 colher de sopa por dia, né, em forma de gersal, em forma de paçoca, se você quiser, ele não pode ser, se você deixar de molho hoje à noite, né, para usar amanhã cedo, você tem que usar em seguida, porque senão o leite amarga, né? Mas ele aumenta muitos nutrientes que quando se deixa na água, as sementes vão germinar. Então você melhora incrivelmente a quantidade de
principalmente das vitaminas, os minerais não mudam, né? Que é importante sempre, então, deixar de molho, que é para quebrar alguma barreira natural que a semente tem? Não necessariamente. Não. Vamos supor, você vai fazer um estrogonofe agora. Ao invés de usar o creme de leite, você pega meia xícara do gergelim, com água fervendo, liquidifica e já põe. Então, a composição da multimistura, então, né? Tem o farelo. 70% de farelo, 15% do pó do gergelim e 15% do pó da folha da mandioca. Então, você vai usar quanto? De 12 a 15 gramas, que é uma colher de sopa de farelo, da multimistura por dia, por pessoa, né? E você vai ver a diferença que dá, não só na dor cansada nas pernas, você vai ver como melhora a memória, a imunidade, né? E a recuperação. As pessoas dizem assim, mas eu não quero tomar que eu vou engordar. A criança não engorda, ela vai para o peso normal. Então, é o caso dessa criança, por exemplo, né, que a gente tem a criança desnutrida, né, com 1 ano depois ela está totalmente recuperada. Só que ela não ganhou nem leite e nem uma cesta básica. Ela acrescenta naquilo que tem a multimistura, que ela nunca foi patrocinada, nem pela pastoral, nem pelo ministério, nunca foi patrocinada, porque ela tem que ser sustentável. Então, é o único programa do mundo que tem mais de 40 anos e nunca foi patrocinado. A gente ensina a comunidade a fazer e ela vai transformar numa farinha, que é a multimistura, e acrescenta essa quantidade pequena. Que então não é uma farinha industrializada, cada pessoa, família ou comunidade é que faz. Sim, mas e é ela, fácil de se fazer, quiser, né? Pode ser industrializada. Poderia ser também. Poderia ser também. Que ela também pode ser feita e conservada. Isso. Né? Ela, se ficar na geladeira, ela conserva até por 6 meses, até 1 ano. Se deixar na temperatura ambiente, em torno de 3 meses. Né? Agora, quem quiser fazer a sua própria, também pode. Também pode. Não é tão fácil, né? Porque cada 5 quilos da folha fresca vai dar 1 quilo do pó da folha da mandioca. Dá muito trabalho, né? O farelo tem que ser peneirado 3 vezes e tostado por 25 minutos. Nós fizemos 81 testes aqui no Instituto de Saúde de Brasília para saber com quanto tempo de torrefação a nível domiciliar a gente deixaria o produto ótimo para consumo humano. E foram 25 minutos. Né? Aí depois que a panela estiver quente, você abaixa o fogo e torra o farelo, depois peneirado 3 vezes. E essas instruções estão no site também, multimistura.org, quem quiser, .org.br, quem quiser mais instruções, está tudo lá. Está tudo lá. Dá para aprender, é difícil, mas também dá para fazer. Dá para fazer, né? Por isso que as pessoas preferem comprar. Né? Como a folha da mandioca aqui em Brasília está custando em média quanto? Está custando em torno de R$80 o quilo. Se você multiplicar o número de gramas que tem, exatamente em função do custo que é. Do preparo, não tanto a folha em si, mas o preparo é de graça, você pode achar em qualquer lugar, mas o preparo é demorado. Né? Outra coisa interessante que a gente deveria falar um pouco, é que o Brasil é autossuficiente em arroz, em milho e mandioca. Né? E a gente usa o trigo, que 80% é importado. Você gasta petróleo para chegar aqui, elimina CO2, gasta caminhão, estrada, etc. Né? E dá o dinheiro para o agricultor de fora. A mandioca é o único alimento que é orgânico e que todas as pessoas brasileiras têm acesso. E dá em todos os biomas. Então, como é que você pode conservar a saúde? Se você trabalhar na sua alimentação os alimentos próprios do seu bioma e da sua estação do ano. Então, o exemplo mais típico é inverno, quando você tem todas as doenças respiratórias. Né? E aí você precisa principalmente de vitamina A, C e E. Que é época que você tem muita hortaliça e você tem muita fruta cítrica. Então, você já ajuda o seu organismo para essa estação e já está prevenindo as doenças da estação seguinte.
E tudo é mais barato na época da safra, né? Então a gente deve fazer uso. Sem contar, fora da época, a gente poderia usar essas folhas, que eu trouxe algumas aqui para vocês verem, né? Então, agora está na moda a moringa oleífera. É uma das poucas plantas que dá flor o ano inteiro e ela é melífera. Você pode comer a flor, pode comer as folhas, a vagem, as sementes secas, elas limpam a água. 3 sementes trituradas numa garrafa PET de água contaminada, e em 20 minutos você tem água potável. A outra coisa interessante, se você puser um punhado das sementes, o verde bem clarinho, que ela é muito amarga e muito doce ao mesmo tempo. Um punhado dela, como ela é oleífera, se você cozinhar junto com feijão, você não precisa colocar óleo. Se você puser num refogado, também não precisa, né? Ela cresce 1,5 cm por dia. E você come folha, flor, vagem, semente e raiz. Então, é uma planta que nós chamamos de múltiplo uso, o pessoal chama de planta milagrosa, eles chamam de lírio de São José. Você pode, como eu disse, a semente você deixa de molho hoje para plantar amanhã, né, que acelera a germinação. Outra planta que... E ela cresce nas diferentes regiões aqui do Brasil? Ela não dá no hemisfério norte, só dá no hemisfério sul. Olha que vantagem, né? E ela pode ser usada como salada, refogada. O pó dela custa R$300 o quilo aqui em Brasília. Essa daqui é chamada de chaia, né? É a couve de árvore. É uma planta que ela tem leite, né? Você vai ver que ela solta um leite. Então, ela não pode ser usada crua. Então, a folha da mandioca, da batata doce, da chaia, como tem leite, não pode ser usada crua, só cozida. O leite é um sinal, então, que ela precisa ser cozida. Isso. Essa daqui é chamada de bredo Major Gomes, né? Essas bolinhas aqui, elas amadurecem, a semente cai no chão, brota de novo. Você não precisa de semente, você não precisa... Qualquer galhinho desse vai produzir uma muda muito bonita. E você pode usar exatamente como você usa o espinafre, né? Aqui você tem... Tanto cru como cozido. Isso. Aqui você tem a folha da batata doce. Você pode usar as folhas refogadas e esse talo aqui você pode tirar. E se você refogar, você vai ter a impressão que está comendo vagem, né? Só que batata doce dá em qualquer vaso, né? E se você cortar um pedacinho com uma folha e puser num copo, daqui 5 dias ela já está com raiz. Aí você vai plantar, você não precisa de uma outra batata. Essa daqui é a folha que está muito na moda também, que é chamada Ora Pronobis, né? Como ela é um cacto, e tem muito espinho. E quando ela envelhece, dá uns espinhos de 10, 15 centímetros. E nós estamos plantando onde tem nascente e na mata ciliar, porque você só vai poder entrar de trator. A gente está usando também em presídios, principalmente nesses presídios rurais, que tem em torno de 10 hectares, que serve de defesa, né? Essa daqui é chamada de cará do reino, ou eles chamam também de Ora Pronobis sem espinho. Cada bolinha dessa daqui, ela caiu, ela vai brotar de novo. E nunca mais você vai conseguir acabar. É só se você ficar arrancando toda semana. E essas folhas usam exatamente como se fosse a bertalha. Pode ser usada crua também, né? Essa daqui é chamada de trapoeraba. Agora, que está chovendo em Brasília, em qualquer lugar você vai achar de monte. E você pode usar refogada. Ela sempre é melhor usar refogada. A folha da abóbora, quando ela já está mais velha assim, ela tem esse picozinho, ela é áspera, então você pode usar no feijão, na sopa, na farofa, né? E aqui o talo, todo o talo, olha, você pode tirar essa cutículazinha aqui e você vai ver, você refoga, é uma delícia.
Então, quanto mais você utilizar, isso aqui tudo não tem agrotóxico, que a gente chama de horta perene. É uma planta que encostou no chão, ela brota, né? Caiu a semente, ela brota de novo. Então, você não precisa de semente, praticamente não precisa de água. Dificilmente você vai ter qualquer doença nessas plantas, né? E elas são de graça. E elas são naturalmente orgânicas. Doutora Clara, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas só para concluir, eu queria pedir que a senhora falasse rapidamente, a gente estava falando aqui dos benefícios corporais, mas também tem benefícios psíquicos e emocionais da boa nutrição, não é? Sim, a gente usando a multimistura em escolas, a gente aumenta muito o aprendizado, reduz muito a hiperatividade, a sonolência, que é principalmente devido à hipoglicemia, e você melhora assim, incrivelmente, poderia reduzir no mínimo em 30% o custo de alimentação, não só nas nossas casas, mas na alimentação escolar. Hoje o Brasil dá 47 milhões de refeições dia. Só aqui no Distrito Federal nós damos 500 mil. Então, a gente faria assim uma revolução na saúde das pessoas e também no aproveitamento, porque, para terminar, eu queria só dizer o seguinte, que quando nós somos concebidos, a gente recebeu o genoma. O genoma, só a morte vai poder mudar isso, ou então uma radiação prolongada. Esse genoma eu posso melhorar em até 70% com a multimistura, por exemplo, né? Com uma família bem estruturada, com água potável. E eu posso piorar com agrotóxico, com metais pesados, com radiação, etc. Então, é bom a gente saber, por isso uma criança desnutrida grave, ela pode, como nós temos exemplo lá no Pará, onde a gente começou o trabalho, que ela não só sobreviveu, como ela terminou o primeiro, segundo, terceiro grau com mestrado e doutorado professor de universidade. Porque o seu genoma, ele está intacto. O que precisa é de nutrientes para melhorar a expressão genética. Doutora Clara Brandão, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. Eu conversei com a nutróloga Clara Brandão, criadora da Multimistura, sobre a importância da boa alimentação e dos micronutrientes. Se você quiser ver de novo, copiar o arquivo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.